E tem muitos crentes que perguntam o que é a reforma protestante. Nós temos três termos que é bem comum. A palavra crente, que vem da palavra crer. Crença pode ter a sua ambiguidade. Nós temos a palavra evangélico, ligada à palavra evangelho, que nós estudamos domingo na escola dominical, com três conotações: novo nascimento, compromisso com a doutrina e também a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o conceito. Nós temos também a palavra protestante, que às vezes muitos crentes não sabem como e por que surgiu a palavra protestante. Mas eu quero que cada irmão sentado, cada irmão ouvindo, esteja atento ao que nós iremos falar sobre a reforma protestante. Nós colocamos aí que é muito importante, quando nós atentarmos para essa questão da reforma, que Lutero, nós vamos já chegar onde ele, não foi ele quem iniciou o projeto da reforma. Nós respeitamos as demais crenças, mas nós não podemos esconder a história. A igreja primitiva, que era a igreja dos apóstolos, a igreja que Jesus Cristo, com a sua morte, firmou pela ação do Espírito Santo, Lucas 24, 49, 1 Coríntios 12, lá pelo verso 30, a igreja ela foi formada pelo sangue de Cristo e unida pelo Espírito Santo. Jesus disse em Mateus 16, coloque aí na tela, do 16, coloque 16, só para os irmãos terem uma ideia, todos vocês conhecem. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Agora, olha o que ele fala aqui, vamos. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi, porque não te revelou a carne e o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Olha o 18. Te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, quem vai edificar a igreja não é Pedro. Há uma discussão muito, que nós não vamos entrar nesse detalhe, mas Pedro nunca foi papa, porque Pedro foi casado, ele tinha sogra. Pedro nunca foi papa. Pedro era um seguidor de Cristo, discípulo, e com o passar do tempo, pelo trabalho e a tradição, eles foram chamados de apóstolos, porque foram enviados. Mas não havia supremacia, não havia o papado em Pedro. Não tinha. Isso foi coisas que depois a igreja saiu do viés da palavra e começou certas alterações. Ok? Mas não tinha isso. Mas aqui Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Quando você vai para Atos capítulo 1, pode colocar aí na tela para os irmãos acompanharem a palavra de Deus. Atos capítulo 1 é uma palavra de análise da nossa reforma hoje. Vocês podem observar. Olha o verso, coloca o verso 13. 1:13. Olha aqui. Vamos aí, ajude. Como é que diz aí? E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago e João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Isso, pode ler. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Veja que a Maria, ela está aí e ela não era adorada como mãe de Jesus, mãe de Deus, ela não era adorada. E nem Pedro e nem os demais apóstolos eram vistos como um papado, como uma autoridade maior. Todos estavam orando. Ouçam bem, não havia grandeza, não havia adoração a ídolos, não havia adoração
a papa, não havia adoração à liderança, não havia esse negócio de bispo, bispado, apostolado, no sentido de hierarquia. Isso tudo foi invenção dos homens. A igreja, depois da morte de Cristo, mais ou menos 50 anos, ela já começou a se desviar da verdade. Antes que Lutero entrasse em cena, a igreja já não era mais a igreja de Jesus Cristo. Ela estava podre, ela estava contaminada com tudo que não prestava. Começou a colocar nela adoração, começou a adorar o pão, começou a colocar elementos que a Bíblia não falava. E como o povo não tinha acesso às Escrituras, então facilmente se iludia o povo com diversas histórias. Ou seja, a igreja, ela começou pura, mas depois ela saiu do seu viés, ela saiu da sua fonte. Por isso que nós estamos começando falando isso aqui, ok? Então vamos colocar lá na tela, só para os irmãos observarem. Aqui você tem precursores da reforma protestante. Antes de Lutero, porque prestem bem atenção, nós não adoramos Lutero, ouçam bem, nós não adoramos Lutero, nós não reverenciamos Lutero como uma pessoa perfeita. Lutero foi um homem que coube a ele o privilégio de, no momento certo, ele ser despertado para ser o instrumento naquele exato momento da reforma. Mas Lutero era um homem comum, normal, que buscou a presença de Deus, mas ele tinha muitos defeitos. Lutero tinha muitos defeitos. Ele era muito ignorante nas palavras, era chulo nas palavras, ele também passou a odiar os judeus. Então Lutero tinha muitos defeitos. Aí talvez você diga, mas pastor Zé, por que o senhor está dizendo isso? Porque nenhum homem é perfeito. E outra, a Bíblia diz lá em Hebreus 12:2, olhando firmemente para quem? Para o autor da fé. Quem é o autor da fé? Jesus Cristo. Então, Lutero era como qualquer ser humano. Se vocês pegarem a Bíblia Sagrada, Abraão tinha defeito ou não tinha? Mas ele é o nosso pai. E como é que é um homem que é o pai na fé e teve tantos defeitos? É porque a Bíblia está mostrando que a fé de Abraão, ela foi sendo aperfeiçoada. Aperfeiçoada. Então, esse homem chamado Lutero, ele tinha muitas qualidades boas, mas ele também tinha seu lado fraco, seu lado humano. E quando a gente lê, coloca aí Tiago 5,16. Quando a gente lê Tiago 5,16, olha 14, verso 14. Olha o que a Bíblia diz aqui em Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, ore, ungindo com óleo e azeite em nome do Senhor. Pode passar. Agora, se vocês analisarem, a Bíblia está dizendo aí nesse texto, pode passar, verso 17. Olha o que ele vai dizer aí. Elias era o quê? Um homem sujeito o quê? As mesmas paixões que nós. Todas as vezes que você for ler uma biografia de um homem de Deus, saiba que ele era um homem comum como qualquer um de nós, inclusive Elias. Quem não se lembra da façanha de Elias no capítulo 18, mas no 19 ele foge com medo de Jezabel? Isso é para mostrar que nós não somos super crentes, nem super pastores, nem super dotados. Não existe essa, tire da sua mente. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era esse homem. Agora, quando você olha para Abraão, olha para Davi, olha para Sansão, você olha para Paulo, todos esses homens tinham defeitos, como Lutero. Então nós não adoramos Lutero, nós não reverenciamos ele como um santo. Nós louvamos a Deus porque em um momento certo ele se tornou o quê? Um instrumento de Deus para aquela ocasião, para aquele momento. Deus deu a graça a Lutero, escutem bem, olhe para mim aqui. Não é que você é o bambambam e Deus precisa de você porque você tem, não.
é que em algum momento, quando você se dedica e se consagra, Deus pode te usar para aquela situação. Mas não pense que é você. E aí tem um erro de muitos crentes que passam a adorar o homem como se o homem fosse a figura central. E se lembre que todo homem, quando se coloca na brecha, Deus usa. Agora, quando não se coloca, ele não usa. Então, naquele momento, Lutero foi o homem que se colocou aonde? Na brecha. Quando você olha, coloca aí Lucas 1,38. Eu estou só primeiro citando isso aqui para a gente entrar aqui no estudo. Lucas 1,38, como é que ela diz aí? Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Olha a humildade dessa mulher. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui à igreja. Será se nos dias de Jesus só tinha Maria que era santa? Ou tinha mulher também santa como ela? Tinha ou não tinha? Tinha mulher que poderia, outra mulher, ser a mãe de Jesus? Mas coube a Deus pela sua graça. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim. Ela mesma vai orar depois e agradecer. A Bíblia diz que Maria achou graça. Está aí no texto. Maria achou graça diante do Senhor. Não é porque a Maria fosse a beleza, que não tivesse um defeito. Tem nada a ver isso aí. Ela achou graça. Aí ela abre a boca e diz: eis aqui a serva do Senhor. Então, quando a gente lê a história da reforma, tem um grande problema que as pessoas não mencionam, inclusive os teólogos, só falam mais em livros e só dão mais ênfase a Lutero. Mas quando a igreja começou a se desviar dos caminhos do Senhor, logo começou a surgir pequenos focos, já pessoas que já se manifestavam contra a posição da igreja. A igreja errada, a igreja no pecado, então já começou pessoas, Deus usando, Deus tocando. Por isso que eu coloquei ali, ó, antes de Lutero, houve pequenos fachos de luzes no acaso, que surgiram como presságio que daria início a uma futura reforma. Ou seja, quando a igreja começou a sair do caminho, quando a igreja começou a deixar a verdade, lá atrás, Lutero não tinha nem nascido, já tinha pessoas que estavam do lado da verdade. Porque Deus nunca deixa a obra dele sem pessoas verdadeiras na terra para agir em favor dela. Nunca. Deus sempre levanta alguém. Deus sempre levanta uma pessoa. E o primeiro movimento, nós vamos ter aí os cátaros ou puritanos, 1170. Eles vão surgir. E aqui nós temos alguns pontos. Preeminência no sul da França, rejeitava a autoridade da tradição, distribuía um Novo Testamento, opunha-se à doutrina do purgatório, relação com os maniqueus, no princípio tinha isso, e a cruzada foi manifestada contra ele, contra esse movimento que vai surgindo aí. Então, o primeiro que nós queremos falar é sobre isso aqui, albigenses. Não foi colocado ali, mas você tem os albigenses que vão surgir com essa reação contra a igreja, que na verdade já falava isso. Pode passar. Primeiro movimento, vamos lá. Segundo movimento, os valdenses, do mesmo ano, 1170, destacaram-se com Pedro Valdo, comerciante, distribuíam o Novo Testamento, contestavam os costumes e as doutrinas católicas romanas, fundaram uma ordem de evangelistas pobres que viajavam pela França ganhando adeptos e foram perseguidos e expulsos da França. Você tem movimentos, os albigenses, os valdenses, que vão surgir antes de Lutero para combater aquilo que já estava errado na igreja. Ou seja, estudavam as escrituras, viam pelas escrituras que algo não estava certo e eles reagiam. Pode passar. Nós temos o terceiro movimento na pessoa de John Wycliffe, 1329, 1384. Nasceu em 1329, na Inglaterra, iniciou o movimento em favor da libertação do domínio
do poder romano e da reforma da igreja. Atacava os frades mendicantes, o sistema monárquico, não reconhecia a autoridade do Papa. Aí você pergunta, pastor, por que esses movimentos se levantaram lá atrás? Porque aqueles que liam as Escrituras sabiam que Jesus Cristo não tinha estabelecido quem? Não tinha. O Senhor Jesus, ele colocou os apóstolos e não existia a ideia de sucessão apostólica. Esse aqui tem a chave para entrar no céu, esse aqui é quem manda. Não existia isso. E você lê a Bíblia toda e não encontra base para isso. Aí alguém diz assim, mas a tradição da igreja é maior, quem manda é a igreja. Ou seja, a igreja cria a Bíblia, não os senhores. A Bíblia está acima da igreja, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Então você tem os albigenses, você tem os valdenses, e você tem em terceiro lugar aqui, você tem o John Wycliffe, alguns falam Wycliffe, mas você observa que ele se opunha a um sistema que vinha combatendo a palavra de Deus. Traduziu o Novo Testamento para o inglês em 1380, traduziu o Antigo Testamento antes da sua morte. Seus discípulos foram chamados lollardos. A sua pregação e tradução da Bíblia prepararam o caminho para quem? Para a reforma. Então, quando vai chegar Lutero, que nós vamos chegar daqui a pouco em Lutero, lá atrás já tinham pessoas, movimentos que eram contra o que a igreja vinha fazendo. Pessoas que se congregavam, pessoas que estavam ali unidas e liam a Bíblia e viam que a igreja não estava andando pelo caminho correto. Olhem para mim aqui. É tipo hoje, eu não prego aqui toda terça-feira, os pastores não pregam nas áreas, mas o crente começa a olhar e ver que o pastor não está de acordo com a Bíblia. Se esse pastor não está de acordo com a Bíblia, ele já está contrariando os princípios da palavra de Deus. Agora há pouco eu falei que nós devemos dar apoio a todo ministério, mas é importante saber se esse ministério segue a palavra de Deus. Olhem para cá, nenhum desses homens aqui queriam abrir igreja por abrir igreja. A reforma não estava baseada em princípio de raiva, de grandeza, de poder. Porque tem irmão hoje que ele quer abrir igreja, é porque ele está com raiva do pastor. Tem irmã que abre igreja porque ela não quer se submeter à liderança da igreja e ela quer ser pastora, bispa, apóstola. E ela começa, eu estou fazendo uma grande obra. Está nada, tu está dividindo a obra. É um bocado de diácono que não sabe nem o que é Novo Testamento, que aí ele quer ser pastor. Irmãos, todos esses homens aqui, a maioria que eu vou citar aqui, eram homens que Deus vai usar, mas que eram homens de estudo, eram homens de pesquisas, deles que eram até doutores e até reitores de universidade. Então não era uma pessoazinha de nada. Aí tem irmã que se zanga, aí pronto, aí eu vou abrir uma igreja ali. É contra essas coisas que nós manifestamos. Hoje a reforma, que muitos estão dizendo que estão fazendo, está fora do padrão da Bíblia. Então quando você olha lá atrás, esses homens viram que a igreja estava criando doutrinas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Mas vamos dar um exemplo aqui. Eu estou pregando aqui o evangelho. Todo o trabalho nosso tem a reunião de pastores. Tem a reunião aqui de liderança, dos diáconos. Aí tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta para o irmão. Aí o irmão quer ser diácono, não faz nada na obra, a gente vai reclamar. Ele se zanga, eu vou abrir uma igreja. É de Deus? Não é não, meu irmão, estou logo dizendo para ti, não é de Deus coisa nenhuma. É porque você se revolta com alguém, vai abrir uma igreja com sentimento de raiva, de competição. Porque tem muitos outros que estão abrindo igreja. Eu vou dizer uma coisa aqui que vocês não se assustem que eu vou dizer não. Mas tem países aí que para abrir uma igreja é a maior luta do mundo. E eu não acho errado não. Porque muitos hoje estão fazendo de igreja como se fosse um comércio. É um meio de vida. Ele pega, ele sabe que aqui no Brasil é fácil,
Aí ele pega, aluga um ponto, bota um nome, Assembleia de Deus, Jesus está chegando, pinta um nome, bota umas cadeirinhas que ele compra fiado. É assim ou não é? A prestação, aí joga um carro de som na rua. É hoje, a inauguração. Aí tem crente revoltado, tem crente zangado, tem crente que não gosta de ler Bíblia, que aí na mesma hora ele vai para esse movimento. Eu pergunto a vocês, que reforma é essa? Tem algum espírito de reforma aí? Então, nenhuma. A motivação é totalmente errada. Então, observem bem, esse aqui, o que ele viu? Ele lia a Bíblia e entendia que a Bíblia não dava sucessão apostólica, a Bíblia não tem doutrina de purgatório, a Bíblia não tem doutrina disso ou daquilo, que na verdade não estava na Bíblia. E por que surgiu essa doutrina? Então eles se levantaram, foi contra isso. Vamos lá. Quarto movimento, John Hus. Esse aqui vocês sabem que ele até profetizou de Lutero, não é isso? A frase dele, vocês podem matar um ganso, mas daqui a 100 anos, pronto, vai surgir esse sino. Então veja bem, que esse aqui, olha aí, nasceu na Boemia, 1369, martirizado em 1415, leitor das obras, olha aqui, irmãos, ele era leitor da obra de quem? De Wycliffe. Olha, pastor Marcos, como era interessante, eles iam analisando as obras dos outros, para ver no que a igreja estava errada. Pregou as mesmas doutrinas de Wycliffe, proclamando a libertação de todos da autoridade papal. Tornou-se reitor da Universidade de Praga. Exerceu a influência na Boemia, mas foi excomungado pelo Papa, condenado e queimado em 1415, após o Concílio de Constância. Esse aqui era um homem de Deus, era consagrado, pregava o Evangelho, mas quando foi confrontar que a igreja estava pregando a doutrina errada, ele então se levantou contra, o papado se levantou contra ele e mandou queimá-lo. Mas foi um homem que Deus usou. Aqui são pré-reformadores. Vamos lá. Quinto, aqui nós temos Jerônimo Savonarola, 1452, 1498. Monge dominicano em Florença, Itália, chegou a ser prior do mosteiro de São Marcos, pregou contra a igreja. Ele pregou contra o quê? Não, leiam bem forte. Pregou contra o quê? Os males sociais. E o que mais? E político do seu? Naquela época, olhe para cá, a igreja legalizava em nome do evangelho muita coisa errada. Por exemplo, nós mesmos que somos negros, a igreja, inclusive até os americanos, usaram a Bíblia para escravizar os negros. Alguns padres pregavam a legalização da escravidão, usando o quê? Usando a Bíblia contra os negros. Agora imagine, tinha a igreja adorando a Deus, como na América, e escravizando o negro em nome da fé. Eu li de um autor que isso aqui, mal interpretado, é uma bomba na mão de uma pessoa. Então, muito cuidado com os ensinos errados. E aqui você vê que esse homem, ele pregava contra os males sociais. Eu disse ontem no Suriname, mas a energia faltou. Mas eu disse lá uma coisa, que você não vê hoje profeta pregando sobre males sociais. Você só vê profeta dizendo, Deus vai te dar uma chave, aquele negócio está mudando. João Batista pregava contra os males sociais. Dificilmente nós pregamos sobre males social. E todos os profetas da Bíblia, a maioria pregava contra os males sociais. Eclesiásticos, muita desordem na igreja e também políticos do seu tempo. As catedrais se enchiam para ouvir esse homem pregar e também ensinar. Foi excomungado pelo Papa, preso, condenado e enforcado em 1498. Isso aconteceu
19 anos antes que Lutero pregasse as 95 teses em Wittenberg. Então você tem aqui 5 movimentos que surgiram antes de Lutero. Não se esqueçam mais, digam comigo, qual é o primeiro? Albigenses. Qual é o segundo? Valdenses. Qual é o terceiro? John Wycliffe. Qual é o quarto? John Hus. E qual é o quinto? Savonarola. Olha, agora quando você for estudar de Lutero, aí você vai saber, não, quando Lutero vai entrar em cena, já outros caminharam primeiro do que ele, mas coube a Deus privilegiar Lutero para aquele momento da reforma. Isso, irmão, quem dá privilégio para a gente é Deus. É por isso que, olha, Paulo diz assim, pela graça de Deus eu sou o que eu, e ele disse, eu plantei Apolo, mas Deus é quem dá o quê? O quê? Crescimento. Nunca pense que você, olha irmão, Deus precisou de mim porque ele sabia. Não, ele usou da graça e da bondade dele com Lutero naquele momento. Foi só isso. Mas não é que Lutero era melhor do que ninguém, não. Esses aí, muitos desses aí morreram pela fé, crendo em Cristo Jesus. Ok? Então vamos agora passar, pode passar. A igreja reformada, ali nós temos a pré-reforma. Vamos lá, diga, nós temos o que? A pré? Eu estou falando isso aqui hoje porque tem muito crente que não sabe nem o que é isso. Aí quando a gente manda um cartaz comemorando pré-reforma, o que é pré-reforma? Ou o que é reforma? Aí nós temos que saber, ok? Por isso, da queda de Constantinopla, 1453, ao fim da Guerra de 30 anos, 1648, vai acontecer um grande despertamento que vai dar atenção à reforma, iniciado na Alemanha e se espalha por todo o norte da Europa, tendo como resultado o estabelecimento de igrejas nacionais, às quais não prestavam fidelidade. Vocês sabiam que antes no mundo só existia, vocês já viram aquelas pessoas que dizem assim, eu nasci na igreja católica e vou morrer na igreja? Porque ela é a única igreja do mundo. Preste bem atenção. A Bíblia diz que o primeiro povo que Deus escolheu no mundo eram judeus, não eram católicos, eram judeus. Em primeiro lugar. Deus escolheu quem? Os judeus. Lá em Gênesis 12:3, Deus escolheu Abraão. Depois vem, era só um indivíduo, depois vem uma família, Jacó com os seus 12 filhos, espalhar o evangelho. E aí se você analisar, a mulher samaritana, lá no capítulo 4, ela disse, a salvação vem de quem? Então, o primeiro povo do mundo que traz a mensagem de Deus, quem foram? Os judeus. E pastor Aziel, como é isso? É isso aí mesmo. Tu não nasceu da primeira igreja do mundo, não foi a católica não. E nem a Assembleia de Deus, eu logo dizer para ti. Porque tem muito irmão, e aqui eu estou falando com muito respeito, mas para que os irmãos saibam disso. Não procurar dizer isso. Porque João 4, vamos colocar aí. É o verso 24. Começa aí do 22. Vamos lá. Como é que diz? 4, 22. Lê aí. É só o 22. Vós adorais o que não sabeis. Isso. Nós adoramos o que sabemos. Sim. Porque a salvação vem dos judeus. Quem foi que trouxe a primeira mensagem de salvação para o mundo? Os judeus. Escutem bem essa. Aí o Senhor Jesus morre, ressuscita e deixa o povo dele. Aí surge a igreja primitiva. Ela não tinha hierarquia, ela não tinha papado. Irmão, a igreja primitiva era simples. Era simples. Aí depois, as pessoas que continuaram, alguns depois mudaram a estrutura da igreja. Mas eu estou mostrando aqui. Então pronto, vamos lá para o texto que nós estamos lendo. Então você tem aqui alguns movimentos que não dependeram de Lutero, mas que vão acontecer e que vai ocasionar um momento propício para o quê? Para a reforma. Há historiadores que querem dizer que a reforma não foi espiritual. A reforma foi um momento histórico, social, antropológico, que de qualquer forma iria acontecer. Não.
o pessoal do mundo diz assim: Deus escreve certo por linha torta. Eles têm esses dizeres. Por quê? Porque antes dos reformadores que morreram, vão surgir alguns movimentos. Qual é o primeiro movimento que vai surgir aí? Qual é o primeiro movimento? Hã? Não, agora aqui já é que vai contribuir para a reforma. Porque naquela época não existiam igrejas nacionais. Escutem bem, eles não aceitavam outras igrejas. Se alguém estivesse fora da igreja, diz, não tinha salvação. Não tinha igreja batista, não tinha igreja metodista. A igreja que tinha era a igreja... Não, a igreja primitiva. E essa é a igreja universal, Nélio, não é isso? Era a igreja universal, não é a universal do reino de Deus. Entenda também. Era a igreja que Jesus disse assim: ide para Jerusalém, ficai lá até que do alto sejais. Essa igreja primitiva, olha, eu vou dizer a verdade aqui para vocês. Essa igreja primitiva, ela não tinha papado, ela não tinha hierarquia, ela não tinha clero, ela não tinha indulgência, ela não tinha purgatório, ela não tinha bispado. Não, senhores, no sentido de hierarquia, todos estavam orando juntos, todos partilhavam, eles respeitavam os apóstolos. Jürgen Roloff diz isso, respeitavam os apóstolos por causa da escolha de Jesus, que Jesus Cristo chamou. Olha para cá, eles não respeitavam o apóstolo porque dizia, eu sou apóstolo. É porque Jesus tinha escolhido. Mas aí quando passa-se os anos, lá pelo 2º século, essa igreja, ela passou a ser contaminada. E quem contaminou ela? Os homens, é isso aí. Aí dentro dessa contaminação, surgiram os movimentos que começaram a ser contra aqueles que estavam na frente da igreja. Ok? Mas aí, já chegando perto de Lutero, antes de Lutero, vai acontecer um movimento chamado que tem a sua força ali na Itália. E o que a Renascença traz? Isso aqui é muito importante, irmão. A irmã que está aqui, o irmão, preste muita atenção nisso. Aqui não é de fogo, não, mas isso aqui é para a tua informação histórica e conhecer a base. Para entender as coisas bem direitinho. Quando chegou a Renascença é um movimento que vai despertar o interesse pela arte, pela ciência, olha aí, pela literatura. E esse despertamento vai trazer o despertamento para a leitura do grego, do latim. Nessa época aí, as cópias, elas vão sendo redescobertas. E isso aí vai acontecer sem a influência religiosa. E vai acontecer aqui o surgimento da ciência moderna. E por que isso aqui foi interessante, pastor Zé? Veja como é que Deus trabalha. Porque a partir de agora, os homens vão querer caminhar sem a religião. Porque naquela época, quem ditava tudo era a igreja. E a igreja queria saber de ciência e ela não sabia. E matava em nome da fé, matou até cientista que estava certo, eles mataram em nome da fé. Quando surge a Renascença, eles disseram, a religião fique para lá, e nós vamos estudar agora pela ciência. Isso atacou muito a igreja, por quê? Porque a igreja ela perdeu muito com isso aqui. Perdeu o monopólio, perdeu muita coisa. Pode passar. Vamos lá. Olha como é que Deus trabalha. Aí vem a coisa aqui, olha para cá. Irmãos, igreja. Coloca bem aí Daniel, antes de nós seguirmos aqui para o primeiro movimento. Como é o nome do primeiro movimento? Renascença. Vamos lá, como é o nome do primeiro movimento? Renascença. Diga aí, irmão, para não sair da tua mente. Renascença. Não, bota Daniel 2:21, coloca aí na tela. Daniel 2:21, vai. Olha aí, lê isso aí. E ele muda os tempos. Sim. E as estações. Sim. Ele remove os reis. Vai. Estabelece os reis. Ele é quem bota. Ele dá sabedoria aos sábios. É ele quem dá. E conhecimento aos entendidos. Quem foi que orou? A igreja estava mandando matar quem se levantasse para fazer a reforma. Vocês viram aí. Mas quem foi que se levantou para orar
e dizer assim: Deus, levanta Lutero, levanta ele. Quem se levantou para orar assim? Hein? Ninguém. Só que lá atrás já tinham pessoas que começaram um movimento pré-reforma, fizeram um caminho, e como a igreja era quem tinha o poder, estava matando, Deus disse assim: eu vou trabalhar por outro, eu vou levantar o período moderno, que os cientistas vão começar a dizer: a igreja não tem mais voz na ciência, quem tem somos nós. E a gente pensa que foi ruim, foi bom para nós. Vocês entenderam agora? Isso é só para mostrar para vocês que quem trabalha é Deus. Tem irmão que fica preocupado: pastor Zé, como é que vai ser 2025? Se preocupe em ser crente, porque de 2025, de 2040, quem cuida é Ele. Ele é quem está no controle. Amém, irmãos? Olha, Deus levantou o período, o momento chamado o quê? Renascença. Aí a renascença começou a trazer a arte, a leitura, os textos. Aí vem a ciência, e a primeira coisa que eles inventam, o que é? A imprensa. Gutenberg, 1456. E eu pergunto aqui a vocês: qual foi o primeiro livro escrito no mundo? Pela imprensa. Antes ela era escrita aonde? À mão, e tinha tanta coisa que eles descobriram na Renascença. E por que não colocaram logo? Qual foi o primeiro livro? Isso mostrando que a Bíblia naquela época, mesmo tendo a ciência, eles foram ter interesse em primeiro lugar em lançar a Bíblia. Isso prova que a Bíblia é a palavra de quem glorifica a Deus, meus irmãos. Quem inventou a Bíblia foi o Lutero? Quem trouxe a Bíblia foi o Lutero? Então entenda isso. A impressão de livros com tipo móveis. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Facilitação da circulação da Bíblia. Isso tornou, porque antigamente, irmão, a Bíblia era uns roluzão, não tinha quem caminhasse. Para levar um roluzão daquele, ia precisar ir mais ou menos 20, 30 camelos. Já pensou você vir com um culto com 20 camelos para trazer o livro dos Salmos? É a coisa do céu. Aí tem irmão que é contra, porque a Bíblia está no celular. Não, não tem nada contra não. Isso é a facilidade, ok? Aí hoje a Bíblia está impressa aqui para nós carregá-la de modo mais fácil. Tornou a facilitação da circulação da Bíblia e escritos dos reformadores. Ou seja, antigamente os escritores, eles não tinham poder, porque eles só falavam, mas com a imprensa se tornou mais fácil circular aquilo que eles escreveram, de modo que aquele folhetozinho chegava em alguém, impactava. Diz: não, esse rapaz está certo. Por que a igreja não está pregando a Bíblia como ela é? Por que ela não está se voltando para a palavra? Ok? Olha aí, uma Bíblia na Idade Média custava o salário de um ano de um operário. Irmão, quem podia ter a Bíblia? E tinha página da Bíblia que era colocado veneno, que se alguém lesse, porque eles temiam que a Bíblia caísse na mão do povo, porque se ela caísse na mão do povo, o povo ia conhecer o quê? A verdade. E João 8,32 diz como? Pronto. Aí eles pegavam, botavam veneno, quando alguém ia ler, aí pegava, tinha veneno nas páginas. E a pessoa morria. Tinha Bíblia que era acorrentada para ninguém lesse ela. Aí a Bíblia, a partir da reforma, ela vai ser jogada na mão de todo o povo. Porque a Bíblia não é um livro para doutor. A Bíblia não é livro para cientista. A Bíblia é livro para quem crê no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. É assim. É por isso que quando você lê a Bíblia, ela não começa dizendo Deus é assim. Ela começa dizendo: no princípio criou Deus. Ou seja, se tu crê, amém. Se tu não crê, ela é Bíblia do mesmo jeito. Nos dias do Jeremias, teve um rei que pegou um canivete zangado. Quando leram para ele a palavra, ele pegou o canivete, rasgando todinho, tocou e mandou jogar fogo. Até hoje a Bíblia está aqui e ele está morto. É assim, tem esse negócio não. Bíblia é Bíblia, irmão. Olha, então a Bíblia não era colocada na mão do povo. Todos os que tinham contato com a Bíblia passavam a entender que a igreja estava distante do ideal do novo. Todos que liam a Bíblia, os folhetos do reformador diziam: não, a igreja deixou a verdade de Deus. É como hoje, irmão, tem
tem muitos pentecostais que deixou a Bíblia e está no movimento que é só da sua cabeça. Tem um bocado de crente que tem igreja hoje aí, que a gente olha para a Bíblia e na igreja dele não tem nada da Bíblia, fora da palavra. Ok? Passa aí, meu filho. Terceiro, espírito. Irmão, isso aqui foi importante nesse período. Olha, o crescimento do patriotismo, a resistência à autoridade estrangeira sobre as igrejas nacionais, redução do poder dos concílios eclesiásticos e colocação do clero sob leis e... Antigamente quem mandava em tudo quem era? É a igreja. Mas hoje a igreja é subordinada ao que também? Tanto a Assembleia de Deus, como a Igreja Católica, como qualquer igreja no Brasil, pastor Francisco, ela é subordinada ao quê? Às leis do país. Do jeito que um católico, a Igreja Católica tem direito de entrar num povoado para pregar, nós também temos que é direito o quê? Constitucional. Esse espírito patriotismo foi bom por quê? Porque quem mandava... Por exemplo, a autoridade maior ficava em Roma e abria igreja no mundo e outra igreja não podia ser aberta. Com esse patriotismo, eles disseram, não é só estrangeiro que manda aqui, não. Nós somos nacionalistas, nós somos donos dessa terra. Olha a vantagem do Brasil hoje, irmão. Hoje o Brasil é maior do que Portugal, sim ou não? É ou não é? E o Brasil foi colônia de quem? E imagine se hoje nós ainda estivéssemos colônia de Portugal. É assim. Irmão, era tudo isso aí, era Deus trabalhando. Isso aqui é para você entender. O povo não se conformava com a contribuição do óbolo de São Pedro para sustentar o Papa e a construção majestosa de templos em Roma. Pode passar. Terceiro. Aí você tem aqui essas três coisas contribuíram para Lutero entrar em cena. Qual foi a primeira? A Renascença. Segundo, a imprensa. E terceiro, olha, irmão, isso aqui você não está dando glória a Deus porque tu não quer. Agora eu digo que nem os pregadores de Camboriú. Porque quem imaginava que um dia a imprensa ia servir a obra de Deus? Quem imaginava que a Renascença tinha algum valor para nós? Entender? E o espírito do patriotismo, tudo isso contribuiu, porque se não tivesse sair, Lutero na mesma hora teria perdido tudo. Porque quando Lutero entra em cena, a igreja já estava em deficiência, por causa dessas três coisas aí. Aí agora, na Saxônia, sob a liderança de Martinho Lutero, monge, professor da universidade, ali o nomezinho está errado, mas depois vocês corrigem aí. Vai explodir no seu coração o desejo da reforma. Esse aí também começou a ver que tinha coisa que não estava correta. Mas quem lá atrás já tinha visto isso antes dele? Antes de Lutero ver que as coisas já estavam erradas, quem tinha visto lá atrás? Os albigenses, valdenses, John Wycliffe, John Ruiz e Savonarola. Olha o tanto de gente que já tinha visto, mas coitados, eles batalharam, foram mortos, não puderam fazer a reforma. E aí, quanto mais eles fizessem, mais eles iam serem mortos. Aí Deus foi trabalhar de outra maneira. Deus não foi trabalhar mais com eles, Deus foi trabalhar com o surgimento da Renascença. Olha como é que não tinha nada a ver com crença. Renascença, a ciência moderna, não tinha nada a ver com surgimento da imprensa, nada com crença. E o espírito patriotista, né? Nós queremos ser nossa nação e não queremos estar sob o poder dos estrangeiros. Quem fez isso, gente? Deus. Irmão, fica no teu lugarzinho e sirva a Deus com alegria, que Ele é soberano, Ele controla tudo. Quando veio a Covid aí, era um bocado de gente, meu Deus. Ele é quem senta lá, meu irmão. Aí tu pode glorificar mesmo, que quem controla é Ele. Pronto. Ele é quem arranca, Ele é quem bota, Ele é quem coloca. É só tu orar. Nunca entre em briga, nunca entre. Olha, no dia que um pastor não prestar, diga: Senhor, Ele está em tuas mãos, nós vamos orar, nós vamos agir a favor da verdade. Aí Deus tira, Deus mata, porque Deus faz assim mesmo.
Aí pronto. Mas ele limpa ou não limpa? Pronto, é só tu entregar nas mãos dele. Agora, olha aqui. Aí esse daqui sentiu o mesmo desejo de Wycliffe, de John Ruiz. Sentiu o mesmo desejo porque ele viu coisa errada. Ele viu coisa errada. Podemos destacar 5 pontos que fizeram com que Lutero se manifestasse contra a igreja. Primeiro, nós temos aí 1517 as 95 teses. Crítica da venda de hindu, ataque à autoridade papal e ao sacerdócio. Coloca aí na tela. Quem foi que disse que só o sacerdote é que pode orar, é que pode interceder por você? Vamos colocar aí Êxodo 19:6. Coloca aí na tela. Isso antes de existir sacerdócio. Olha aí. Olha o que Deus disse para a nação de Israel. Leia. E vós sereis um reino sacerdotal. Para aí. Quem é vós? Israel. Israel. Lê. E vós me sereis um reino sacerdotal. Sim. E o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Eu vou dizer uma novidade aqui para vocês, igreja, e os pastores do Brasil que me escutam aqui nesta noite. Deus nunca quis autoridade mandando na igreja dele. Quando ele disse isso aqui para Moisés, ele disse assim, olha o que eu vou dizer, pastor Oziel, e quem é teólogo de verdade, sabe do que eu vou dizer aqui agora. Ele diz, vocês me serão reinos, um reino sacerdote, todos vocês vão levar o meu nome para as outras nações. Todos vocês vão levar o meu nome para as outras nações. Porque vocês me serão um povo. Quem é povo santo? Briga por cargo. Hoje tem um bocado dizendo que é reino sacerdotal, mas não prega evangelho. Não evangeliza nada, é só brigando por quem? Só por cargo. Agora, estas são as palavras que falarás aos filhos. Só que o próprio povo de Israel foi quem pediu. Não. Nós queremos, o povo, não. Nós queremos que o Senhor fale com Moisés e Moisés fale conosco. Aí a pessoa diz assim, só quem ora é o sacerdote, só quem pode pregar é o doutor em teologia. Coloca aí 1 Pedro 2,9. O que acontece depois da morte de Cristo? Vai lá, olha aí. O que Pedro diz? Mas vós sois a geração eleita. Vocês são a geração eleita. Sacerdócio real. Olha, o sacerdócio real. O que mais? A nação santa. E o que mais? O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada crente aqui hoje é boca de Deus na terra. Levanta a tua mão e dá glória. Levanta a tua mão e dá glória. Você tem autoridade para orar. Você tem autoridade para pregar e profetizar. Porque Deus te escolheu. Amém? Vira aí para o teu irmão e diz para ele, tu é um sacerdote, irmão. Diz aí para ele, tu é um sacerdote. Jesus já te deu autoridade também. Não é só o pastor Oziel, não é só o fulano. É claro que Deus coloca a liderança para organizar. Não para mandar, porque quem manda na igreja é Jesus. Ele bota para organizar. Pode passar. Mas volta aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Meus irmãos, essas indulgências é porque o Papa querendo construir a Basílica de São Pedro, o que eles diziam? Criaram uma bula que quem comprasse ela teria direito ao quê? Ao perdão dos pecados. Até aquele morto que já estava lá 50 anos, queimando no inferno. Tetzel, não são palavras minhas, a todos eu respeito, mas qualquer livro de história fala disso. Tetzel, que foi enviado na época do Papa Leão, Tetzel pegava, ele saía com a bula e dizia, se a moedinha cair no cofre, na hora que cair no cofre, os teus pecados estão perdoados. Tua mãe que morreu, pronto. Tinha indulgência naquele tempo, mas hoje também tem indulgência. Tem pregador que também está que nem um Tetzel. Eu só vou se botar os 20 mil na minha conta, está do mesmo jeito.
Estão voltando. Tem pregador também do mesmo jeito. Eu só vou se botarem tanto na minha conta. Esse aí, ó, faz tempo que está desviado. Porque uma coisa é a igreja ajudar, a outra coisa é você exigir. E se Lutero lutou contra essas coisas, por que nós queremos voltar a essas coisas também? É aquele profeta que diz: bota tanto na minha conta que eu vou desenrolar o rolo. É do Pix, né? Bota aí tanto na minha conta que lá vai a profecia. Pronto. Um dia tinha um pregador aqui que ele disse assim: pastor, Deus me usa com revelação. E depois que me usar, eu vou tirar a oferta. Eu disse: aqui não, pastor. Aqui não. Aí eu já conheci que a revelação dele era mentirosa. Porque como é que Deus te usa com revelação para tu ganhar dinheiro de crente? Se a Bíblia diz que Eliseu, no capítulo 5 de 2 Reis, ele não quis nada de Naamã para que Naamã não entendesse que ele estava comprando a cura. Porque Deus, quando cura, Ele cura de graça. Eita glória, quem glorifica a Deus? De graça recebeste. Ei, meus irmãos, é Mateus 10, 8, 9, coloca aí na tela. Aqui eu não anotei nada não, só anotei isso aí para vocês. Coloca aí Mateus 10, 8, 9. Rapidinho, corre meu filho. Curai os enfermos, limpai-os, ressuscitai-os, expulsai-os, de graça e de graça. Um dia desse o irmão disse assim: pastor, por que o senhor não dá esse livro de graça? É porque Jesus não disse assim, a literatura de graça. Ele disse assim: quem cura o enfermo sou eu, quem limpa o leproso sou eu, quem ressuscita o morto sou eu, e quem liberta de demônio sou eu dou poder para isso. Agora escrever, irmão, qualquer pessoa, Deus deu a inteligência, Ele vai botar num papel, e papel é aonde que a gente pega papel? É no meio da rua? É pago. E a internetzinha para tu fazer a pesquisa é de graça? Jesus disse: de graça recebeste como é o nome das internet? Wi-Fi. De graça recebeste o provedor, a Vivo. Não, ele diz: de graça eu dou poder para vocês expulsarem demônio. De graça eu dou poder para ressuscitar os mortos. De graça eu dou poder para curar os enfermos. Então nunca tente comprar, porque quem dou sou eu, quem opera sou eu, quem manda sou eu, quem cura sou eu, quem liberta sou eu, quem ressuscita sou eu. Só quem glorifica, só quem dá glória. Aí, pastor Maurício, o Tetzel dizia: quando cair a moedinha, teus pecados estão. E se tu morreu há 50, a 60 anos, lá no túmulo, a tua avó, que era ruim, a bicha velha, que está queimando no inferno, aí ela está perdoada. E aí naquele tempo não tinha tanta informação, todo mundo caía dando o quê? Dinheiro. Não é isso. Hoje tem muito crente que está no tempo da inteligência e sabe que tem malandro. Na hora que ele diz: ó, Jesus me disse que se tu me der tanto, ele dá. Aí tinha coisa. Aí Lutero foi ver na Bíblia. Lutero foi lendo a Bíblia, foi vendo a Bíblia, porque ele era doutor em teologia, mas ele não sabia nada de Bíblia. Depois foi que ele foi pesquisar. Aí ele leu Romanos 1. Por isso que o pastor Macedo leu aqui, pastor Francisco. Bota aí, Romanos 1,17. Olha aí, Romanos 1,17. Vai lá. Como é que diz Romanos 1,17? Porque nele se descobre a justiça de fé, mas o justo viverá pela fé. Não é pelo dinheiro, não é por aquilo que o homem prega, não é por obras que você faz, é por aquilo que Jesus Cristo fez. O justo viverá pela fé. Vamos lá para a gente encerrar. Aí tinha muita coisa. Aí não tinha esse sacerdócio. Não, Deus botou esse aqui. Quem não obedecer ele não é salvo. Não tem isso. Na Bíblia não tem. Você pode ler de uma capa a outra. Se você ler Atos 4:12, a Bíblia diz assim: e em nenhum outro há salvação. É só em Jesus. Jesus nunca deu chave para dizer assim. Quando a Bíblia diz: eis que eu te dou a chave, Pedro, não era para Pedro ser papa, era para ele abrir a porta
da primeira conversão que teve em Atos 2. Ele pregou e quase 3. Pedro abriu a porta da pregação do evangelho, que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Mas não é a chave do céu não, pode ler lá que depois você, quem tem a chave do céu é ele. A porta da chave quem tem é ele. Ele foi quem disse em João 14, olha o que ele diz: eu sou o caminho. João 14:6. Jesus disse assim: o caminho é Pedro, disse. O caminho é o Sofonias. O caminho é o Osiel, disse. O que foi que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os crentes hoje não pregam mais isso não, irmãos. A maioria dos crentes também tem crente que está mas nem sabendo. João 14:6. Antigamente os crentes eram no meio da rua: Jesus te ama, Jesus te salva. Era citando esses versículos em tudinho. E Jesus salvava e a Assembleia de Deus cresceu. Hoje não, eles só vão se tiver um teclado e um negoção demorado. Vai, passa para nós encerrar. A queima da bula papal. Lutero queimou a bula em reunião pública à porta de Wittenberg, frente a uma assembleia de professores e de estudantes. Juntamente com essa bula de excomunhão, Lutero queimou cópias dos cânones e leis estabelecidas. O que a igreja fez? Esse Lutero é saliente, esse Lutero é para frente. Vamos colocar uma bula excomungando ele, que ele não vai mais ser monge. Ele não é mais monge não é mais nada não. Aí excomungaram ele. E aí ele, no dia que ele pegou a bula, ele pegou ela, tocou fogo nela, tocou fogo em várias coisas e disse assim: o justo vive é pela fé. Aí pronto, vai lá, pode passar. A dieta de Worms. Essa dieta aí não é dieta de comer não, irmão. De não comer não é disso aí não. Lutero foi citado a comparecer ante a Assembleia, um conselho supremo do governo alemão, que se reuniu em Worms em 17 de abril de 1521. Lutero, aí vem a mais interessante. Irmãos, cadê a irmã? Fica bem aqui, irmã. Cadê as irmãs que cantaram? Cadê o irmão? Canta aqui, bota aqui. Tu cantou? Tu que cantou aqui, mas o do Lutero. Que tu até cantou que nem foi? Tu até cantou que nem um oriental, um monge, foi. Não foi que ele cantou. Vem para cá para tu cantar que nem um monge. Enquanto ele vem para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é muito interessante. Quando Lutero foi convidado para ir a essa reunião, vocês sabem que John Hus teve um rei que prometeu para ele proteção, e ele foi porque ele acreditou que ele ia dar proteção. E quando chegou lá, consideraram ele como herege e tocaram fogo nele. Quando chamaram Lutero para comparecer em Worms, vários amigos disseram assim para ele: não vá, porque assim como aconteceu com John Hus, vão fazer contigo, porque deram indulto para ele, deram proteção. Irmãos, é interessante que tinha rei, pastor Macedo, tinha governador, tinha todos que estavam interessados em quem? Porque eles queriam sair do poder de quem? Do poder da igreja. É por isso que eu digo que Deus usou todas as maneiras, ok? Então é muito interessante isso, né? Eu coloquei isso aí, mas para vocês terem uma ideia, o Lutero, ele passou a noite orando, ele passou a noite, tem um autor que diz que nessa noite aí, quando ele estava orando, ele sentiu tanta presença do diabo, que ele tinha um balde de tinta assim perto dele, ele pegou e jogou o balde de tinta no Satanás, repreendendo. E os amigos disseram para Lutero: não vá, porque assim como queimaram John Hus, vão te queimar também. Aí ele disse assim: se lá tiver 200 milhões de demônios, eu irei, porque Deus é o meu castelo forte. Aí ele compôs isso aí. Como é, irmão? Canta só no teclado mesmo, só vocês aí. Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra.
Aí o que acontece? Disseram para ele: não vá, porque você vai morrer como aconteceu com John Ruiz. Ele disse: o meu castelo forte é o Senhor Deus. E ele foi para lá, meus irmãos. E quando chegou lá, irmão, isso aqui, pastores, isso aqui é negócio sério. Porque nós, quando estamos pregando, na hora que sabe que tem um bandido, a gente não vai pegar mais não, pastor. Estão me ameaçando de morte. E aqui era todo um poder contra esse homem. Era todo um poder contra esse homem. E todos disseram para ele não ir. Vocês querem saber mais? Esse homem sofria de depressão. Esse homem tinha várias doenças. Esse homem passava noite sem dormir, com depressão. Como é que Deus usa um homem desse? Vocês estão vendo como é que Deus usa? Não é a doença que te impede de adorar a Deus. Não é a luta que te impede de adorar a Deus. E nem Satanás pode impedir. Quando você crê que Ele é teu castelo forte. Quem glorifica a Deus? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Lutero foi, meus irmãos. E aí eles disseram: Lutero, se retrate, que nós vamos te dar a chance de viver. Ele disse: se a minha Bíblia estiver errada e vocês me provarem o contrário, eu renuncio tudo. Mas não tinha como provar, porque tudo que a Bíblia que ele estava lendo na Bíblia era a verdade. Mas irmãos, quando um poder, olhe para cá, quando a riqueza entra na igreja, ouçam bem, quando a riqueza entra na igreja, a política entra na igreja, a grandeza entra na igreja, ela perde a sua essência. Agora, quando a verdade de Deus é honrada, aí é outra coisa. Ele saiu daí, dessa situação, pode passar, a gente já vai encerrar aqui, irmão. E aí o que acontece? Quando Lutero retornava para a sua cidade, ele foi cercado por soldados de Frederico, e aí esse homem aí pegou Lutero e levou e colocou no castelo dele, escondeu Lutero, que ninguém sabia onde era que Lutero estava, 1 ano, porque ele sabia que depois daquele dia ali, o que ia acontecer com Lutero? Ele ia morrer, porque o poder era grande, irmão, era um homem sozinho, mas Deus foi levantando outras pessoas que também estavam interessadas com a queda daquele poder. Aí pronto, aí ele ficou nesse castelo. Agora tem uma coisa interessante. Durante esse ano, ele traduziu, de Erasmo de Roterdã, ele traduziu o Novo Testamento, que se tornou a base do idioma alemão. Olha aí, ao regressar a Wittenberg, observem, coloquei ali, Lutero assume a liderança do movimento a favor da igreja reformada, exatamente a tempo de salvá-la dos excessos, porque durante 1 ano que ele ficou, muitos excessos começaram a acontecer. Então Lutero, ele na verdade passou a combater contra os excessos. Alguns estavam brigando, outros queriam abrir igreja. Ele não queria abrir igreja, ele nunca quis abrir igreja. A intenção de Lutero era que a igreja voltasse para a origem dela, para a palavra de Deus. Olha aqui, ele não queria. Só que há um teólogo que diz que depois disso aí, muitos iriam pensar que Lutero estava querendo abrir igreja. E hoje tem muitos que estão fazendo só isso. Ok? Terminou aí, irmão? Então encerrou. Está aí, meus irmãos. Aqui tem muita coisa que eu escrevi hoje, à tarde. Mas vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Um homem de Deus para lutar contra o pecado, contra o inimigo, só se tiver Deus mesmo na vida. E outra coisa que eu vou dizer para você, não é porque tu é bom não é porque isso aí só quem fortalece é Deus. Para a pessoa agir, é Deus quem nos fortalece. Quem acredita, diga glória a Deus. E aí pronto, aqui o irmão está representando Lutero e a irmã representando a Catarina. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, o Lutero, ele tinha muitas freiras que eram abusadas e que sofria, e quando ele saiu, ela disse: Lutero, leva nós. E à noite, na escondida, ele pegava e tirava um bocado de freira e levava. Aí teve uma feinha, me leva. Eu disse: eita, rapaz. Aí ele disse: não, mas eu quero ir. Aí pronto, quando ele botou ela lá na garupa do cavalo para levar ela, ela disse: eu te amo. Ele disse: não, tu é feia demais.
eu não quero tu não. E aí pronto, mas ele casou com ela e se tornou uma grande mulher na vida dele. Né? A irmã não é feia não, estou falando da mulher lá, não é? Para não confundir. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aí, não, ficou faltando aí, irmão. Tu não botou o último. Não, pronto. O último, pastor Macedo, é que depois disso, tinham os países que tinham influência católica e queria, na parte sul, os católicos eram mais fortes, e na parte norte, quem era mais forte? Os seguidores de Lutero. Aí, eles queriam que os seguidores de Lutero se submetessem. Aí eles disseram, não, nós vamos Aí começou, daí surgiu o termo o quê? Tu entendeu agora por que te chama de protestante? Surgiu daí. O termo evangélico você já sabe. O termo pentecostal que surgiu em 1907. Os pentecostais. Porque a Bíblia só fala de Pentecoste. Agora, o termo protestante é porque eles queriam que os protestantes, seguidores de Lutero, da reforma de Lutero, isso, que nós não vamos ter tempo aqui, não é? De explorar, mas daí apareceu o termo protestante, que protestava contra o quê? Contra tudo que não estava de acordo com a palavra de Deus. Daí veio a palavra protestante. Então é por isso que tu é protestante. Pronto. Nós somos católico, porque católico é universal, né? Apostólico,